Nessa semana, na novela Se Nos Deixam, Alice e Sérgio brigam e os filhos descobrem o romance do pai com Julieta Lugo. Miranda acaba escorregando e bate a cabeça no chão. Você também verá nesta semana Eva enfrentando Julieta e a colocando em seu devido lugar. Fique agora com um resumo semanal de 31 de janeiro a 4 de fevereiro de Se Nos Deixam. Mas antes, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu gostei. Segunda-feira, dia 31 de janeiro. Tamayo reclama com Sérgio e Julieta a divulgação da notícia sobre os dois serem amantes e diz que isso não pode ser possível. Sérgio diz que realmente não é. Julieta o interrompe e diz que não faz sentido negarem e confessa ao dono do canal que ela e Sérgio são amantes há 3 anos. Tamayo diz que isso pode prejudicar a emissora e pergunta o que eles dirão. Sérgio diz que negará até a morte. Julieta diz que se negarem e depois as pessoas descobrirem que era verdade, eles se sentirão como tolos. Nicole provoca Miranda. Como você se sente, sua estranha, em sua mãe ser uma chifruda? Miranda agarra Nicole pelo pescoço e ameaça agredir a socos. No Ministério Público, Yara descobre que Paulo foi transferido para o presídio masculino de segurança máxima. Yara vai ao escritório de Alberto Mujica e pergunta por que transferiram Paulo para o presídio sem avisá-la. Mujica diz que não pode fazer nada e que isso é uma decisão do juiz. Gutierrez começa a trabalhar como investigador com Mujica. No presídio, Paulo chega e alguns detentos o provocam. Fernanda diz a Alice que já era de se esperar que mais cedo ou mais tarde a bomba estouraria. Alice diz que o pior é a forma que os filhos descobriram sobre a traição de Sérgio. Ela diz que ele é um canalha, que nem deu as caras para explicações para os filhos. Tamayo acaba concordando com Julieta em assumir a verdade para todo o país sobre a traição. Já Sérgio se recusa e diz que não permitirá que façam isso em cima de sua imagem. Carlota lê a notícia que Sérgio traiu Alice Carranza. Sofia pergunta à mãe se ela pensa em ter outro homem. Carlota diz que sim. Sofia a apoia e diz que para isso ela não pode seguir apaixonada de seu pai. Karina conta para Martim sobre a transferência de Paulo para o presídio. Martim diz que seu pai ficará feliz com a notícia. Karina diz que se Yara quiser lutar, ela poderá tirar Paulo do presídio. Martim se preocupa em Yara estar empenhada em inocentar um assassino. Miranda começa a beber. Rebeca e Fábio diz que Sérgio é um descarado e Fábio diz que ele é mais do que isso. Fábio diz a Rebeca que Julieta e Sérgio fizeram uma ceninha de casal na sua frente e do dono do canal. Fernanda mostra a Alice os comentários de algumas pessoas e uma foto de Alice com chifres. Eva ouve tudo isso e diz que é uma barbaridade. A filha ouvir os conselhos de Fernanda. Fernanda provoca Eva. Alice dá um basta na cobra da mãe. Rebeca liga para Alice e confirma que ela e Fábio disseram que Julieta e Sérgio continuam sendo amantes. Alice se entristece e diz à amiga que sabia. Rebeca diz que Sérgio está obcecado por Julieta. Alice chora e Fernanda tenta consolá-la. Julieta agradece Lalo por ter espalhado a notícia da traição e diz que ele é o máximo. Maria diz a Julieta que ela é capaz de tudo de ruim. Sérgio está no bar e Martim chega. Sérgio manda ele ir beber com ele. Martim diz a Sérgio que sente muito tudo isso que está passando com ele e sua família. Sérgio acusa Martim de ter sido ele o responsável de ter divulgado a notícia dele e Julieta. Gonçalo diz ao amigo que se sente um imbecil, pois suspeitava que os problemas de seu pai era por uma amante. Alice lê as notícias de Sérgio e Julieta. Alice descobre que Miranda bebeu e a repreendeu e diz que ela não pode fazer isso. Miranda diz que ali na casa todos estão fazendo o que quer, então ela fará o que ela quer também. Martim diz a Sérgio que já tem muitos problemas em sua vida para cuidar da vida alheia. Sérgio pergunta a Martim se ele estivesse em sua situação o que faria. Martim disse que essa pergunta não procede, pois os dois têm pontos de vista diferentes. Mas Martim diz que faria jus ao nome do programa e que ele falaria a verdade em diante. Martim pergunta a Sérgio se ele segue amando a sua esposa. Sérgio não responde e vai embora. Yara conta a Moisés que transferiram Paulo para o presídio. Yara diz que as notícias sobre o seu pai é falsa e ele, ao invés de apoiar o seu pai, debocha da situação. Martim recebe uma mensagem de Alice e fica feliz. Sérgio chega em sua casa e diz a Alice que precisa explicar tudo sobre as notícias. Ele diz que quem divulgou isso quer lhe prejudicar
e o programa também. Yara chega ali e abraça o pai. Miranda e Gonçalo chegam ali. Sérgio pede a todos que os deixem só. Alice diz que não, e que agora é a oportunidade de tudo vir à tona. Alice diz a Sérgio que chegou a hora dele falar com a verdade em diante. Gonçalo apoia sua mãe e confronta o pai. Julieta é sua amante? Sérgio confessa que sim. Miranda se decepciona. Gonçalo fica chocado. Yara e Miranda ainda assim apoiam o pai após ele dizer que foi uma besteira ter se envolvido com Julieta. Alice o chama de descarado e devolve o anel que ele havia dado. Eva tenta se intrometer, mas Alice não permite. E Aya chega com as malas de Sérgio e Alice diz que pediu para ela arrumar as coisas dele. Alice manda Sérgio embora da casa. Miranda chora e corre para abraçar o pai. Yara diz que a mãe não pode expulsar o seu pai de casa, já que é dele também. Gonçalo apoia sua mãe. Eva pede que Alice se controle. Alice diz que já está farta de se controlar e de ficar calada. Sérgio implora a Alice que lhe dê uma chance e Yara apoia o pai. Olha, mãe, ele está arrependido. Alice não acredita em Sérgio e revela a todos que Sérgio mantém seu caso com Julieta Lugo. Gonçalo diz a Yara que ela é uma ingênua. Sérgio concorda em ir embora. Ele vai e abraça Gonçalo, que o despreza. Sérgio vai embora enquanto Yara e Miranda imploram para que ele não se vá. Gonçalo abraça a mãe. Julieta diz a Maria que se Alice tiver um pouquinho de dignidade, colocaria o Sérgio na rua naquele mesmo dia. Julieta, retardada, diz que Sérgio, se for embora de casa, iria morar com ela. Fábio aceita que Sérgio fique em sua casa. Yara e Miranda se preocupam com seu pai. Miranda pergunta à mãe se ela sabe onde seu pai irá. Gonçalo responde: o que isso importa, Miranda? Ele deve ir para um hotel. Gonçalo e Yara discutem. Você esqueceu, Yara. O infiel é ele durante anos, e a vítima é minha mãe. Yara defende o traste. A vítima é meu pai, que não tem casa e que está no meio de um escândalo. Rebeca diz a Fábio que não concorda em Sérgio ficar em sua casa. Terça-feira, dia 1º de fevereiro, no café da manhã, Miranda e Yara sentem falta de Sérgio. Eva aconselha os netos que conversem com Alice para que ela seja mais compreensível e que perdoe Sérgio. Gonçalo pergunta se mesmo do que seu pai foi capaz de fazer. Eva justifica o genro e diz que ele cometeu um erro. Gonçalo não concorda com Eva e diz o que seu pai fez foi terrível. Yara e Miranda aceitam ajudar a Eva e Gonçalo se retira da mesa furioso. Sérgio diz a Fábio que descobrirá quem divulgou a notícia que ele e Julieta são amantes. Martim conta a Carlota que seu chefe está passando por um problema no casamento. Carlota diz a Martim que Sofia demora muito para se arrumar, igual a ela, mas é relaxada igual a ele. Os dois sorriem. Lucas liga para Sérgio e o ironiza pelo escândalo e a má situação que ele está passando. Lucas diz que ele se alegra por ele continuar sendo o mesmo canalha e sem vergonha de sempre. Sérgio diz a Lucas que ele está esgotando a sua paciência e pergunta o que quer. Lucas diz que ele deve uma cadeira de rodas nova para sua mãe e pergunta se ele não deseja que vire público que ele tem outra amante, porém essa acabou engravidando. Fábio pergunta a Sérgio quem era. Ele diz que Lucas ligou para o ameaçar. Fábio diz que isso é muito perigoso. Moisés diz a Yara que quem errou foi o pai dela e não a mãe. Na frente da escola, Alice e Miranda discutem sobre a garota beber cerveja. Miranda diz para a mãe que o melhor que ela pode fazer é se reconciliar com seu pai ao invés de brigar com ela. Martim e Alice se encontram. Sérgio conta a Julieta que Alice o expulsou de casa. Julieta diz que está ali para tudo que ele precisar. Ele diz que levou suas coisas para a casa de Fábio. Sérgio diz que tem que arrumar a sua vida. Julieta pede que ele vá à sua casa para morar com ela. Sérgio diz que primeiro tem que investigar quem divulgou a notícia deles e jura que essa pessoa vai pagar caro. Yara chega ao presídio para visitar Paulo. Quando ela vai passando pelos presos, eles a assediam. Yara visita Paulo e os dois se abraçam. Yara leva comidas para Paulo e uns livros, e ele a agradece. Paulo diz que a única coisa boa que está acontecendo neste tempo é vê-la. Alice e Martim passeiam juntos e tomam um café. Alice diz a Martim que ela deve ter errado em algo de seu casamento. Martim diz que está errado ela se sentir culpada pela canalice de Sérgio. Alice diz a ele que sua mãe a culpa por não ter mantido seu marido feliz no casamento.
Martim diz que estão em pleno século XXI, para a mãe dela ainda ter pensamentos antigos. Julieta prepara café da manhã para Sérgio e trata ele com todo o amor. Sérgio não dá a mínima qualquer. Julieta diz a Sérgio que deve ser Martim, que divulgou a notícia deles. Sérgio diz que não, pois confrontou ele e sentiu sinceridade quando ele negou. Julieta tenta convencer Sérgio que Martim Guerra é o culpado. Alice diz a Martim que essa noite foi a mais longa de sua vida. Alice diz que queria esquecer tudo e recomeçar do zero. Ela diz que agora pensou nela e por isso expulsou Sérgio de casa. Martim e Alice se divertem juntos. Alice diz a Martim que o considera um grande amigo e ele diz que ela é sua amiga. Paulo diz a Yara que a comunidade que ele vive não é lugar para ela estar indo. Samuel e Fernanda se envolvem. Fernanda chama Samuel de Frederico. Ele a puxa pela bochecha e manda ela nunca mais errar o seu nome. Na fundação, Lucas recebe a cadeira de rodas novas, para a prudência da parte de Sérgio. Emiliano dá um soco em Lucas, a mando de Sérgio. Tiago diz a Julieta e Sérgio que eles farão um programa especial à noite, para esclarecer sobre a notícia que saiu deles. Sérgio fica furioso. Miranda vai a uma tatuaria para se tatuar. Rebeca e Fernanda diz a Alice que ela fez certo em expulsar Sérgio de casa. Fernanda diz que ser solteira é bom. Rebeca conta a Fernanda e Alice que à noite terá um programa onde Sérgio dirá a verdade por diante. Martim diz a Tiago que o canal está aproveitando da situação da família Carranza para ganhar audiência. Julieta diz a Martim que ele não a engana. Ela o acusa de ter divulgado a notícia dela e de Sérgio e o ameaça. Isso vai lhe custar muito caro. Anoitece. Miranda vê Benito, seu peixe, e diz que fez uma tatuagem dele, já que é seu único amigo. Sérgio está atrasado para o programa especial, e Tiago e Fábio mandam ele aparecer. Julieta está furiosa pela demora de Sérgio. Tamayo é comunicado sobre Sérgio não ter aparecido. Sérgio está bebendo no bar. Todos da casa de Alice começam a assistir o programa. Sérgio chega no programa atrasado. Ele diz diante das câmeras que a notícia naquele dia é ele. Sérgio diz a todos do país que aquela notícia dele ser amante de Julieta é falsa. Julieta ferve de ódio com a declaração de Sérgio. Alice fica chocada pela hipocrisia de Sérgio. Fernanda diz a Rebeca que não pode com tanto cinismo. Sérgio diz que tudo que saiu sobre ele foi uma mentira, uma infâmia. Ele diz que ama sua esposa e sua família e exige que respeitem a sua companheira de trabalho. Alice assiste o programa e fica furiosa. Desliga a televisão e vai para o seu quarto. Eva pede que Alice volte e ligue a TV. Julieta chora e Martim leva água para ela. Julieta o agradece. Quarta-feira, dia 2 de fevereiro. Lucas diz a sua mãe que Sérgio não reconheceu como filho e nem teve coragem de levá-la ao hospital quando ela estava em trabalho de parto. Ele diz que aquele homem na verdade é um cachorro. Lucas diz a Prudência que Sérgio nunca se importou com eles, nem como viviam. Ele diz que não descansará até ele viver com seus irmãos e que ela viva com Alice. Eva diz a Alice que Sérgio fez foi correto. Alice diz à mãe que tem hora que pensa que ela é mãe de Sérgio e não dela. Alice diz que queria uma vez na vida que sua mãe a apoiasse. Eva diz que está ao lado da família. Alice diz que Sérgio desgraçou a família e que é um hipócrita, pois quando lhe ofereceu o anel, ainda estava com Julieta. Eva se surpreende, mas ainda assim apoia Sérgio. A velha pressiona Alice e diz que ela não está pensando em seus filhos. Alice sofre e não sabe o que fazer. Culebra e Miranda jogam juntos. Tiago diz a Martim que Sérgio jamais assumirá sua responsabilidade de traição em público. Martim diz que é um descaramento o programa se chamar como Verdade em Diante. Martim diz que mais cedo ou mais tarde tudo virá à tona. Alice começa a escrever e diz que nunca se sentiu tão sozinha na vida. Martim não para de pensar em Alice. A Alice se recorda de momentos com a sua família e sente-se em um labirinto sem saída. Alice diz que finalmente está pensando nela. Rebeca diz a Fábio que o programa foi uma vergonha, com as mentiras de Sérgio. Fábio diz que sim, porém resolveram o problema. Rebeca diz que de forma descaradamente e diz que a verdade derrubará Sérgio um dia. Rebeca exige que Sérgio vá embora de sua casa no dia seguinte. Fábio diz que Sérgio é seu amigo. Rebeca pede a ele que procure amigos com decência. Sérgio vai ao apartamento de Julieta e os dois discutem. Julieta chama Sérgio de canalha e diz que queria ser a esposa dele e não amante. Sérgio diz que a ama, porém quer que as coisas fiquem como antes. Os dois se beijam e se envolvem. No dia seguinte, Yara reclama pela falta de seu pai na mesa. Gonçalo diz à irmã para ir se acostumando.
Eva, Miranda e Yara pressionam Alice para que perdoem Sérgio. Furiosa, Alice discute com elas e diz que precisa ter dignidade e amor próprio. Rebeca destrata Sérgio. Sérgio pergunta como está Alice, mas Rebeca o ignora. Miranda não vai para o colégio e sua colega vê. Alice e Martim se encontram novamente. Fagundes vai ao presídio. Paulo pergunta quem é ele. Fagundes responde: eu sou o pai do homem que você assassinou. Yara vai à casa de Paulo e é observada por alguém. Eva liga para Sérgio e o parabeniza pelo que ele disse no programa. Ele diz que Alice não quer ver nem pintado, mas que ele fez certo no programa. Eva diz a Sérgio que ele deve se manter longe de Julieta Lugo. Alice e Martim tomam café no parque. Ela comenta com ele que começou a escrever um caderno que ele a presenteou. Alice diz a Martim que não sabe se é conveniente seguirem conversando, já que as pessoas podem interpretar mal a relação amiga deles. Alice toca nas mãos de Martim e diz que ele está sendo água no meio do deserto que vive, e diz que sempre estará agradecida com ele. Paulo diz a Fagundes que não sabe nem quem é Simão e jura que não tirou a vida dele. Fagundes agride Paulo e os policiais o detêm. Yara escuta um barulho de vidro quebrando na casa de Paulo e se assusta. Miranda vai à casa de Culebra e se alcooliza. Culebra continua pensando que Miranda é um garoto. Fernanda diz a Samuel que não está gostando da forma violenta dele. Samuel fica furioso pelas reclamações de Fernanda e é quase agredida. Gonçalo vai à casa de Fernanda e lhe dá um bolo. Samuel chega ali e Gonçalo o conhece. Fagundes diz a Marilu que Paulo diz que poderia ter assassinado Simão por se envolver em coisas erradas. Marilu diz que a última semana de vida de Simão ele estava estranho. Gonçalo reprovou na prova de medicina. Carlota diz a Alice que viu o programa e que o marido dela disse. Alice diz que depois que ele disse tem certeza que manterá a sua decisão. Alice diz que se sente pressionada e culpada pelos filhos e mãe. Ela diz que não sabe mais o que fazer e chora desconsolada com Carlota. Tiago diz a Martin que a audiência do programa foi ótima. Martin confessa a Tiago que está apaixonado por Alice. Bêbada, Miranda acaba caindo e bate sua cabeça. Culebra pensa que é uma brincadeira, mas fica chocado ao vê-la, com a cabeça sangrando. Eva vai atrás de Julieta, que fica surpresa. Quinta-feira, dia 3 de fevereiro. Eva diz a Julieta que é sogra do amante dela. Julieta diz que sabe muito bem quem ela é. Eva diz a Julieta que sabe que foi ela quem divulgou a fofoca e que só para ela convia a bomba estourar. Julieta, hipócrita, nega e Eva a enfrenta. Eva diz que conhece as tipas sem vergonhas como ela é. Ela garante a Julieta que ela terminará solteira e que Sérgio voltará com Alice. Eva humilha Julieta. Julieta diz que Sérgio a ama. Eva diz que ama a juventude e o proibido, nada mais, e diz que ela só serve para Sérgio descarregar seus instintos de homem. Eva diz que o amante dela já é membro da terceira idade e que já não funciona tão bem. Julieta diz que com ela sempre funcionou muito bem. Eva, debochada, ironiza e diz: até ele ter um infarto com tantas pastilhas que ele toma para funcionar. A senhora debocha e humilha Julieta. Eva diz que ela faz o papel de pateta, de ser a outra, a cretina, e que nunca será a primeira, e que para ser senhora precisa ter classe, coisas que qualquer como ela não tem. Julieta chora após a humilhação de Eva. Alice desabafa com Carlota e diz que tem medo dos filhos, especialmente Miranda, ficar sem o pai e como vai educá-la. Carlota responde que para isso, primeiro ela tem que se cuidar e mostrar aos filhos que é uma mulher digna e com autoestima. Alice comenta com Carlota que tem uma pessoa que faz lembrar de seus sonhos passados, se referindo a Martim. Carlota pede a Alice que procure um emprego para se distrair. Martim diz a Tiago que o amor dele por Alice chegou sem avisar e de forma imprudente. Tiago diz que além de Alice ser casada, tem 3 filhos e que ele deve olhar para os obstáculos. Tiago pede que ele esqueça de Alice Montiel. Caso contrário, se meterá em problemas. Martin diz que foi uma péssima ideia ter se aberto com ele. Tiago diz que só fez ele colocar os pés na terra. Marilu liga para o filho e diz que Fagundes foi embora de casa, pois discutiram sobre o assassinato de Simão. Fagundes está no bar e Mujica chega. Fagundes pergunta a Mujica se ele acha que Simão estava em péssimo caminho. Mujica diz que não tem ideia e que segue o mistério da morte de Simão. Culebra leva Miranda ao médico.
Moisés diz a Yara que ela está paranoica com a investigação de Paulo. Ele pede que ela jure que não irá mais à casa de Paulo e ameaça tirar o caso dela. Gonçalo conta a Lorena que reprovou no exame de medicina e foi expulso da universidade. Lorena o apoia e Gonçalo a agradece. Ele comenta que seu pai levará isso como insulto. Lorena diz que aconteça o que acontecer, estará ali para ouvir. Miranda está no hospital e a enfermeira diz que ela bebeu muito. Miranda pede ajuda de Culebra para fugir do hospital e ele aceita ajudá-la. Yara enfrenta Moisés e diz que irá calar muitos, que pensa que ela só tem esse caso por ser esposa dele. Moisés discute com Yara e diz que nunca viu uma mulher igual a ela, desinteressada pelo casamento. Os dois discutem. Yara diz que depois que está acontecendo com seus pais, a palavra casamento está lhe dando medo. No presídio, Paulo lê o livro que Yara deu. Rebeca diz a Alice que quase brigou com Fábio por Sérgio, pois lhe incomoda sua presença. Fagundes diz a Martin que pode ter outra possibilidade na morte de Simão. Yara vai ao restaurante com seu pai e diz que sente falta dele e diz que não se acostumou em não tê-lo. Sérgio diz que sente o mesmo. E o que mais deseja é Alice o perdoar. Yara e Sérgio se aliam para Alice perdoar o pilantra. Yara pergunta ao seu pai por que se envolveu com Julieta. Ele diz que a beleza e a juventude de Julieta o encantaram. O infeliz diz que Alice não se cuidava e que por isso motivou na traição. Yara diz que sua mãe é bonita e que ele foi injusto ao que fez com sua mãe. Yara confronta Sérgio. Você ama minha mãe? O cínico responde com todas as suas forças. Culebra diz a Miranda que é seu melhor amigo. Lorena e Gonçalo passeiam juntos e conversam. Gonçalo diz a Lorena que desde que a conheceu, sentiu uma conexão. Lorena diz que sentiu química entre eles. Gonçalo e Lorena se beijam. Eva manda Emiliano, chofer de Sérgio, dizer a Alice que ele estava chorando muito de arrependimento por ter perdido Alice. Emiliano acaba aceitando cumprir as ordens de Eva, após ela pressionar. Lalo diz a Julieta que desmentirá a fofoca que espalhou, pois o dono do canal está pressionando, ou ele desmente ou o demite. Julieta fica tensa. Martim confessa ao seu cachorro que ama Alice Montiel. Emiliano diz a Alice que Sérgio está mal e muito triste. Lorena e Gonçalo estão felizes pelo beijo que deram. Os dois se beijam novamente. Sexta-feira, 4 de fevereiro. Luna oferece ajuda a Alice para colocar as suas compras no carro. Luna canta enquanto ajuda Alice, e isso a encanta. Alice pergunta o que ela faz ali ao invés de estar estudando. Luna diz que tem que ajudar em casa. Alice diz a Luna que levará a um lugar. Julieta diz a Sérgio que Eva foi na sua casa e a humilhou e pede que ele dê um basta na velha. Tiago diz a Martin que Sérgio e Julieta insistem em dizer que ele foi quem divulgou a fofoca sobre o romance dos dois. Tiago pede a Martin que se esqueça de Alice ou terá que renunciar ao seu trabalho quando Sérgio souber. Na Fundação Carranza, Alice se apresenta a Lucas. Alice diz a Lucas que precisa que ele apoie Luna na fundação. Luna diz a Alice que o Touro, seu pai, não mora mais com ela e sua mãe. Lucas não quer aceitar que Luna entre para a fundação, mas Alice o enfrenta. Lucas diz que ela é a diretora, mas que nunca compareceu. Alice diz que a partir do dia seguinte, trabalhará na fundação. Lucas se preocupa, mas Alice diz que tomará as decisões da Fundação Carranza. Martim diz a Tiago que uma coisa é ele confessar a ele que ama Alice, e outra, diferente, é agir. Furioso, Lucas liga para Sérgio e diz que Alice foi se apresentar ali para dizer que vai trabalhar todos os dias na fundação. Sérgio diz que deve ser algum passatempo da esposa. Lucas diz que ela deve querer se distrair depois de descobrir o tipo de homem que ela tinha casado. Lucas ameaça Sérgio. Caso ele não faça Alice não ir para a fundação, poderá dizer coisas que não convêm. Yaya encontra manchas de sangue no travesseiro de Miranda e a questiona. Miranda diz que sofreu um golpe leve. Yaya vê e diz que aquilo é grave. Miranda pede a Yaya que não diga nada à sua mãe. Sérgio vai à casa de Alice e briga com Eva. Ele reclama por ela ter ido à casa de Julieta para humilhá-la. Eva diz que foi lá para mandar ela o deixar em paz de uma vez por todas. Sérgio proíbe Eva ir ver Julieta e os dois discutem. Sérgio entra no quarto de Miranda e ela corre para abraçar o pai. Ela diz que sente falta dele. Alice vai à casa de Marcela, mãe de Luna, e diz que quer presentear a filha dela com uma bolsa de estudos. Kaique, irmão de Luna, é grosseiro com Alice.
e diz que sua irmã não precisa de nenhuma bolsa e que precisa sim ir trabalhar. Alice passa o endereço da fundação para Marcela. Paulo pede a Yara que não se arrisque e que não vá à sua casa. Yara diz a Paulo que já pegou o carrinho com as plantas dele e que continuará indo na sua casa. Paulo diz que já começou a ler o livro. Sérgio entra no quarto de Gonçalo e pergunta como ele foi no exame. Gonçalo diz que os exames ainda não saíram e fica nervoso. Sérgio entrega algumas coisas de médico para Gonçalo, que era de seu pai, para que quando ele seja médico, coloque na sua sala. Gonçalo fica bastante sem graça. Yara diz a Paulo que tem certeza que foi conveniente a alguém que fosse preso por ter assassinado Simão. Yara diz que até mesmo a polícia poderia estar envolvida neste caso e não poderia descartar essa hipótese. Alice chega em casa e Eva diz que os filhos dela estão felizes, já que o pai deles foi ali. Alice pergunta à mãe o que o Sérgio foi fazer ali. A velha, sem vergonha, responde que a casa segue sendo de Sérgio e que ela é a esposa dele. Eva e Miranda dizem a Alice que sentem dó de Sérgio. Alice fica furiosa. Moisés se irrita pela insistência de Yara em defender Paulo. Os dois discutem feio, pelas ideias diferentes no modo de pensar. Anoitece. Martin está ainda com Sofia e Carlota, e os três conversam. Sofia quer que os pais se reconciliem. Karina se enciuma de Martin, com sua própria filha Sofia. Sérgio liga para Alice e pergunta como ela está. Ele pergunta qual remédio que ele toma à noite. Alice não deixa de se importar com Sérgio e diz que é a branca e a amarela. Alice pergunta se Sérgio está se cuidando e passa instruções a ele. Sérgio diz a Alice que sente falta dela. Mais tarde, Martin diz a seu cachorro que não sabe como esquecer Alice. Alice escreveu em seu livro. Ela olha a foto de Martin enquanto ele olha a foto dela. Os dois já estão se apaixonando. No dia seguinte, Sérgio diz a Rebeca que já está procurando um lugar para ficar para não a incomodar.